Olá, bom dia. Eu saúdo a todos, irmãos e amigos, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria estar nesta manhã falando do grande amor de Deus, né? Daquele que reina para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, né? Alegria, nessa manhã estamos aqui falando do amor de Deus, das grandezas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, daquele que reina para todo o sempre, né? E nós temos que, nesta manhã, andar de acordo com a sua santidade, louvado seja Deus, daquele que reina para todo o sempre, graças a Deus. Nós vamos orar, vamos falar com Deus nessa manhã, né? Vamos louvar o nome do Senhor Jesus Cristo nessa manhã, daquele que reina para todo sempre, porque Ele é Deus de perto, é Deus de longe, é o Deus que sara, Deus que transforma, e nessa manhã nós estamos aqui para adorá-lo na beleza da sua santidade, graças a Deus. Vamos falar com Deus, vamos orar nessa manhã, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Vamos orar. Querido Deus e soberano Pai, graças nós te damos, Criador dos céus e da terra. Nessa manhã, meu Deus, nós te damos graça, Criador dos céus e da terra. Senhor Jesus, tu podes sarar, tu podes salvar, tu podes libertar, tu podes operar milagres e maravilhas na vida das pessoas que estão necessitadas, na vida daqueles que estão na sarjeta, na vida daqueles, meu Deus, que estão buscando refúgio, buscando socorro bem presente na hora da angústia, na vida daqueles que estão clamando o teu santo nome, Senhor Jesus, na vida daqueles que estão em novidade de vida, buscando, clamando aquele que reina para todo sempre. Nessa manhã nós te pedimos, nós te agradecemos. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, que a tua graça e a tua misericórdia, Senhor, venha falar conosco, nos ajude a vencer todo o mal, a vencer todas as astutas e as ciladas do inimigo. Nessa manhã, Jesus, que nós venhamos meditar na tua palavra e aprender do Senhor, que é manso e que é humilde de coração. E nesta manhã nós te agradecemos, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, e amém, e graças a Deus. Amém? Sem mais delongas, nós vamos estar falando do grande amor de Deus, da palavra de Deus nessa manhã, né? Daquele que reina para todos sempre. Vamos falar do grande amor de Deus, do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus hoje que nós vamos estar trazendo nesta manhã, ela se encontra no livro de Juízes, no capítulo de número 16 da palavra de Deus. Graças a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Glória a Deus. Livro de Juízes, capítulo 16, versículo de número 1. Nós vamos falar hoje do maior pecado de Sansão, né? Sansão, na sua história, na história da Bíblia, da Palavra de Deus, fala de um homem que foi muito cheio do Espírito Santo, foi revertido do poder de Deus, recebeu muito a graça de Deus na sua vida, né? E nós, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, estamos aqui hoje para falar, pregar essa palavra hoje, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. E que a graça de Deus venha estar trabalhando nesta manhã, em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus. Juízes capítulo 16.
E foi-se Sansão a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta, e entrou a ela. E foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui. Foram, pois, em roda, e toda a noite lhe puseram espias à porta da cidade. Porém, toda a noite estiveram sossegados, dizendo até a luz da manhã. Esperamos então o matar, então esperamos e o mataremos. Amém, meus irmãos? E nós vemos aqui que Sansão entrou nesta casa aqui, aonde estava Dalila. Dalila, meus irmãos, era uma mulher de Gaza. Dalila era uma mulher prostituta, diz a palavra de Deus. Dalila era uma mulher que não era do povo de Deus. Dalila era uma mulher estranha. Dalila foi uma mulher usada por o diabo, por Satanás, para destruir Sansão. Dalila representa hoje o pecado. Dalila representa hoje a destruição. Dalila hoje representa a desobediência. Dalila hoje representa andar fora da vontade de Deus, né? Dalila hoje representa andar contra a vontade daquele que reina para todo sempre. Dalila hoje, meus amados irmãos, significa estar fora do centro da vontade de Deus. E Sansão, meus amados irmãos, desobedeceu o Senhor. Sansão aqui não deu ouvidos à palavra de Deus, aonde ele já tinha sido alertado, e ele era um nazireu de Deus. A força de Sansão estava no cabelo, a força de Sansão estava no cabelo, diz a palavra de Deus, e ele tinha que se exemplar, ele precisava obedecer à palavra de Deus. Ele precisava ser guardado por Deus. Mas Sansão, meus irmãos, não deu ouvidos à palavra do Senhor. Sansão, ele foi contra a palavra de Deus. Sansão, ele não obedeceu à vontade do Senhor. Mas Sansão, ele fez a sua própria vontade, seguindo o seu caminho, seguindo a sua própria história. Sansão deixou de acreditar no nome daquele que reina para todo sempre. Sansão, meus amados e queridos irmãos, foi falho. Sansão errou. Sansão era um homem nazireu de Deus. Sansão, aqui no Velho Testamento, em Juízes capítulo 16, quando nós voltamos capítulos anteriores, Sansão aqui com a queixada de jumento, ele matou mais de 1000 homens, ele destruiu mais de 1000 homens. Então Sansão, ele foi um personagem bíblico, muito cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, da graça de Deus. Sansão achava que ele não ficaria vazio, mesmo pecando. Ele achava que a força de Deus permaneceria na vida dele. Sansão achava que o milagre de Deus permaneceria sobre a vida dele, ia ficar sobre a vida dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas tudo nessa vida, amados irmãos, tem prazo de validade. O prazo de validade na vida de Sansão passou. O prazo de validade na vida de Sansão já não existia mais, da paciência de Deus sobre a vida dele. Sansão chega que entra uma prostituta. Sansão entrega a sua vida e não olha as consequências. Sansão, ele está dominado. Sansão está, meus amados irmãos,
destruído por Dalila. Sansão é um homem que está, meus amados irmãos, agora fora do centro da vontade de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Porém, Sansão deitou-se até a meia-noite, e à meia-noite se levantou e travou das portas da entrada da cidade, com ambas as ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levantou-as para cima até ao cume do monte, que está defronte de Hebrom. E depois disto aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Né? Sansão aqui, meus irmãos, ele já está em pecado. Sansão aqui já está preso pelas garras do pecado. Sansão aqui foi apresentado a ele o pecado e ele não disse não. Sansão aceitou. Sansão não tinha mais força para dizer não ao pecado. Quando uma pessoa se enfraquece, quando uma pessoa perde a graça, quando uma pessoa perde a misericórdia de Deus, ela perde tudo, meus amados irmãos. Ela perde o desejo da salvação. Ela perde o desejo de andar em novidade de vida. Nós precisamos compreender e entender que Deus está agindo, Deus está trabalhando, Deus está derramando a sua graça, a sua misericórdia. Deus está derramando o seu amor sobre nossas vidas. Né? E Sansão aqui, ele perdeu essa graça. Sansão perdeu essa misericórdia. Sansão achou que podia brincar com o poder de Deus. Porque quando Sansão ia usar a força, o poder de Deus estava na vida dele. Mas Sansão não podia, de modo algum. Sansão não queria a graça e o poder do Espírito Santo de Deus. Sansão estava, meus amados irmãos, nas últimas. Sansão, ele estava dominado pela força do mal, do pecado. Sansão, o Espírito Santo de Deus já tinha saído da vida dele. E ele não se dava conta. Sansão, meus amados irmãos, não tinha mais condições alguma de exercer o ministério diante de Deus. Sansão estava brincando com o poder de Deus, com a graça, com a misericórdia de Deus, achando que o poder de Deus na vida dele não acabava, achando que o poder de Deus na vida dele era para sempre. Mas tudo nessa vida tem prazo de validade. Versículo de número 6 da palavra de Deus. Versículo de número 5, ele dizendo: Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: Persuade-o e vê em que consiste a sua grande força e com que poderíamos assenhorar-nos dele e amarrá-lo para assim o afligirmos. E te daremos cada um 1.100 moedas de prata.
Quer dizer, Dalila aqui recebeu dinheiro, recompensa da parte dos filisteus. Se tu persuade ele, se tu descobrir, Dalila, aonde consiste a força de Sansão, nós vamos te dar dinheiro. Nós vamos te dar 1.100 moedas de prata. Se tu conseguir persuadir ele, enganar ele, perguntar a ele, e ele dizia onde consiste a força dele. Aonde está a força dele? Para nós amarrar ele, para nós afligir ele, para nós destruir ele. O que a palavra de Deus diz aqui? Que os filisteus queriam fazer com Sansão? Filisteus hoje, irmãos, é o inimigo de nossas almas. É o inimigo de nossas almas, nossos corpos, nossas vidas. O inimigo, ele quer sempre nos amarrar. Muitas das vezes, não é nos amarrar com corda, nem com cadeias, não. Às vezes, ele quer nos amarrar, é amarrar a vida, é trazer embaraço sobre nós. Às vezes, ele quer trazer sobre nós, são coisas terríveis. Às vezes, Satanás, ele quer trazer sobre nós, meus amados irmãos, destruição. Às vezes, o diabo ele quer trazer sobre nós sapatas, amarras, quer embaraçar nós espiritualmente. Ele veio matar, roubar e destruir. Mateus, Evangelho de João, capítulo de número 10, versículo 10. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Destruir famílias, destruir vidas. Porque o intuito dele é levar pessoas para com ele. Ele já foi condenado, não tem mais oportunidade para ele de salvação. Então, o que é que ele quer fazer agora? Ele quer destruir vidas. Ele quer destruir pessoas. Ele quer levar pessoas com ele para a eternidade sem Deus. E aqui nós vimos que os filisteus disseram a Dalila, procura onde consiste a força dele. E nós vamos te dar 30 moedas, vamos te dar 1.100 moedas de prata, se você persuadir ele, se você descobrir aonde consiste a força dele. Qual foi o maior pecado de Sansão aqui? O maior pecado de Sansão aqui foi mulher, foi ter sido destruído, ter mostrado a sua força a Dalila. Dalila hoje representa o pecado, a destruição. Dalila representa as forças lançadas fora, as forças destruídas. Nós precisamos andar em novidade de vida. Nós precisamos andar em espírito e em verdade, buscando ao Senhor enquanto se pode achar, invocando Ele enquanto está perto. Sansão brincou com o pecado, nós não podemos brincar com o pecado. O pecado é coisa séria, meus amados irmãos. O pecado, ele tira a vontade de viver. O pecado, que é o próprio inimigo, ele traz o desejo de suicídio. O pecado, ele traz na pessoa a vontade de não viver. A pessoa se esfria, a pessoa gela na fé, a pessoa fica indiferente. Nesta manhã eu quero dizer para você que existe um Deus nos céus que te chamou, que me chama, que chama vida, que chama pessoas. Ele é o Deus onisciente, onipotente, onipresente, e nós temos que crer nesse Deus criador dos céus e da terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então nós vamos aprender nessa manhã um pouco sobre qual foi o maior pecado de Sansão. Qual foi o maior delito que Sansão cometeu? Sansão era um homem que lutava com muitos homens e ele os destruía. Sansão, com a queixada de jumento, derribou ali 1.000 homens. Quem foi? Foi a queixada de jumento? Foi pedaço de osso? Não. Foi o poder de Deus que tinha na vida dele. Foi a força de Deus que tinha na vida de Sansão. Foi a graça. Foi o poder do Espírito Santo de Deus na vida de Sansão. Quando na vida de uma pessoa o Espírito Santo habita, o Espírito Santo domina, ali não é eu não é nós não.
Ali é a força do Espírito Santo, é a força de Deus. É o Senhor Jesus que muda, que faz história, que quebra as cadeias maléficas do inimigo. É Ele que faz coisas grandes e extraordinárias. Ele que muda a nossa vida, a nossa história. Ele que faz, Ele que é, Ele que faz coisas grandes, fortes e extraordinárias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. A honra é para Ele, a glória é para Ele. É Ele que faz, é Ele que muda a nossa história, é Ele que faz coisas grandes, é Ele que faz coisas extraordinárias em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Versículo de número 6. Meus irmãos, nós estamos no livro de Juízes hoje, capítulo de número 16, nós estamos falando da história de Sansão. Nós estamos aqui estudando qual foi o maior pecado de Sansão, o tema da mensagem de hoje. E nós estamos dentro da resposta. O maior pecado de Sansão foi ter abandonado a Deus, foi ter deixado o Espírito Santo de Deus sair da sua vida, foi ele ter entrado a uma mulher prostituta chamada Dalila. Esta mulher vai persuadir, enganar ele, e ele vai ser destruído por esta situação onde ele se entrega à vaidade, onde ele se entrega ao pecado. O versículo de número 6. Disse, pois, Dalila a Sansão, declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderias ser amarrado para te poder afligir. Então, Dalila aqui veio logo direto, né? E declara onde é que consiste a tua força, para que possam te amarrar e te afligir. Me diga onde consiste a tua força, a tua grande força. Revela para mim. O inimigo quer que você revele coisas da intimidade entre você e Deus. O inimigo quer que você revele a graça de Deus que está na sua vida, o poder do Espírito Santo que está na sua vida. O inimigo, Satanás, ele quer destruir você. O inimigo, o diabo, ele sempre trabalha para descobrir qual é o segredo, o ponto falho da sua vida. Ele quer descobrir onde consiste a força que vem de Deus que está em você, que está em nós. Mas nós não podemos dar trégua para o inimigo. O inimigo se vence com oração. O inimigo se vence se prostrando aos pés do Senhor. O inimigo se vence com perseverança. O inimigo se vence andando em espírito e em verdade. O inimigo de nossas vidas não se vence com guerras físicas, mas vencemos ele com armas espirituais. No livro de Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, o apóstolo São Paulo, ele diz, no demais, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A força que maior do mundo não consiste em poderio de riquezas, não consiste em poderio de sabedoria, intelectualidade humana. A maior força que existe na vida de um ser humano, ela vem de Deus. É a pessoa ser cheia do Espírito Santo. É a pessoa receber virtudes, receber graça, receber o poder de Deus na sua vida. É a pessoa ser transformado e receber essa virtude de permanecer. Se desviarmos, afastarmos, essa graça vai embora, essa graça sai, essa graça é colocada por terra. Nós recebemos a graça de Deus, meus irmãos, é para vencer o mal, é para vencer as cadeias, as astutas e as ciladas do inimigo. Nós recebemos essa graça de acordo à vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Versículo de número 7. Disse-lhe Sansão, se me amarrassem com 7 vergas de vermes frescos, que ainda não estivessem secos,
então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então aqui Sansão começa a brincar com o poder de Deus, né? Ele começa a dar trégua, ele começa a abrir as portas para o pecado. Quando nós começamos a brincar com o pecado, quando nós começamos a abrir as portas para o pecado, aí, meus irmãos, o inimigo de nossas vidas, nossas almas, ele vai se aproximando, ele vai chegando. Sansão aqui, a força dele era no cabelo dele, ele era um nazireu de Deus. E o inimigo aqui, ele começa a tentar descobrir, né? Começa a descobrir. E Sansão começa a achar interessante, ele começa a brincar ali, né? Sansão, ele acha que o poder de Deus nunca vai sair da vida dele. E uma pessoa que pisou no Santo dos Santos, uma pessoa que foi cheia do Espírito Santo de Deus, que é usada por Deus no dia de hoje, ele acha que nunca o Espírito Santo vai sair da vida dele. Então ele pode fazer de tudo. Então ele pode fazer qualquer coisa. Por quê? Porque ele acha que o Espírito Santo não vai sair da vida dele, da vida dela. E não é assim, né? O Espírito Santo de Deus saiu da vida de Sansão. O Espírito Santo de Deus deixou de estar na vida de Sansão. Quando o Espírito Santo de Deus sai da vida de Sansão, meus amados irmãos, ele não percebe. O Espírito Santo de Deus é excelente. O Espírito Santo de Deus, ele não consiste onde há pecado, onde nós abrimos porta para a destruição, onde nós abrimos portas para o mal. Não, meus queridos e amados irmãos, nós precisamos andar em novidade de vida, nós precisamos vigiar e orar. A Bíblia diz que nós temos que perseverar em servir a Deus. A Bíblia diz que nós temos que perseverar em oração. A Bíblia diz que nós temos que permanecer em Cristo Jesus. O pecado não se brinca com ele. Qual foi o maior pecado de Sansão, na sua opinião? Qual foi o maior pecado de Sansão? O maior pecado de Sansão aqui foi ter deixado de permanecer em espírito de verdade, foi dar trégua para Dalila, foi deixar Dalila enganá-lo. Sansão aqui se tornou uma presa fácil na mão do mal, na mão do inimigo. Sansão começa a brincar com o poder de Deus. Dalila chega ao ouvido de Sansão e pergunta, e diz, aonde consiste a tua força? Para que podemos amarrá-lo e afligi-lo. E Sansão começa a brincar aqui com o poder de Deus. Ele começa a dar trégua, ele começa a dar sinais, né? Quando o inimigo quer saber segredos da tua vida, do teu ministério, da tua chamada, cuidado, não revele os teus pontos de fragilidade, nem revele o teu segredo entre você e Deus, entre você e o Senhor, entre Ele e você não pode revelar. Sansão aqui começa a revelar, brincar com o poder de Deus. O versículo de número 7, disse Sansão, se amarrasse com 7 vergas de vermes frescos que ainda não estivessem secos, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Ou seja, Sansão começa aqui a dar dica. Sansão começa a dar trégua para a fala, para a conversa de Dalila. Esta mulher queria Sansão? Não, ela não queria Sansão, não. Ela queria só ser usada ali por os filisteus para tirar a força dele, para que ele viesse ser vazio do Espírito Santo de Deus, diz a palavra de Deus. Aleluia. Versículo de número 7 diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhe Sansão, se me amarrassem, né, com as 7 vergas. Versículo 8. Então os príncipes dos filisteus lhe
trouxeram 7 vergas de vermes frescos, que ainda não estavam secos, e amarrou com elas. E os espias estavam assentados com ela numa câmara. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então quebrou as vergas de vermes, como se quebra o fio da estopa, ao cheiro do fogo. Assim não se soube em que consistia a sua força. Quer dizer, quando Sansão é amarrado aqui com essas vergas de vimes, 7 vergas de vimes, ele foi amarrado, Sansão ali, é um cipó fresco, né? É uma rama fresca, uma rama grossa, uma rama que não é fácil de ser quebrada, nem de se soltar dela. Mas Sansão aqui, meus amados irmãos, ele começa a brincar com o poder de Deus. Ele começa a brincar com o Espírito Santo de Deus. Nesta manhã eu quero dizer para você, nós não podemos brincar com o Espírito Santo de Deus. Nós não podemos brincar com coisa séria. Sansão começa a brincar com o poder de Deus. Se vocês me amarrarem com 7 cipós, com 7 cadeias, cadeia ali era cadeia de pau, era rama do mato. Só que eram ramas potentes. Eram vergas verdes, molhadas. Mas a Bíblia diz que Sansão quebrou com o fio de uma estopa quando sente o cheiro do fogo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então Sansão começa a dar trégua, dar brecha para o pecado, diz aqui a palavra de Deus. E nós não devemos dar brecha para o pecado, meus irmãos. Mas nós temos que ser incisos. Nós precisamos, meus amados e queridos irmãos, não dar trégua para o mal, para o pecado, mas ser constante na presença do Senhor e ser contra o mal, contra o pecado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Versículo de número 9, da palavra de Deus. E os espias estavam sentados com ela numa câmara, né? E Sansão aqui, dessa primeira vez, não se souberam em que se constituía a força de Sansão. Porque Sansão os enganou. Sansão aqui na primeira fala dele, que ele disse que a sua força seria quebrada, eles passaram despercebidos, meus irmãos, e não eles descobriram onde consistia a força de Sansão. Então disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora com que poderias ser amarrado. Então aqui, meus amados irmãos, Sansão começa a zombar. Ele zombou de Dalila, ele zombou aqui dos filisteus, mas Sansão também começa a zombar do Espírito Santo. Sansão começa aqui a zombar de Deus. Quando uma pessoa que recebe um ministério, recebe uma graça, recebe a misericórdia de Deus, e não quer mais, simplesmente ele não queria mais, Sansão. Ele começa a zombar de Deus. Ele começa a zombar do Espírito Santo do Senhor. Sansão começa a brincar e muito com o poder de Deus. Não se pode brincar com o poder de Deus. Não se pode brincar com a graça de Deus que é dada, que é revelada. Não se pode, meus amados irmãos,
entregar sua alma à vaidade, à brincadeira. Sansão aqui, ele teve o seu maior pecado decretado. Sansão aqui, ele teve o seu maior pecado decretado. Porque Sansão, meus amados, ele sabia que não podia brincar com Deus, brincar com o poder de Deus. Nós estamos aqui nessa terra nos esforçando, irmãos. Não é só para um passatempo, não. Todo dia parte gente para a eternidade na nossa cidade, no estado do Maranhão, no Brasil, no mundo. Nós sabemos que a nossa vida aqui é rápida, é passageira. E hoje nós temos a oportunidade de fazer a obra de Deus. Hoje nós temos a oportunidade de ser fiéis. Nós temos a oportunidade de ter conhecimento, de buscar a Deus enquanto se pode achar, e invocá-lo a Ele enquanto Ele está perto. E aqui hoje nós vamos ver qual foi o maior pecado de Sansão. O maior pecado de Sansão, meus amados irmãos, foi ter brincado com o poder de Deus, foi ter dado lugar da Lila a entrar na sua vida, a trazer destruição, a trazer momentos difíceis para ele. O maior pecado de Sansão aqui foi se entregar à vaidade, foi se entregar a esta prostituta, que era ali dos filisteus. Então a mulher aqui, Dalila, começa a falar e conversar e brincar com Sansão. E ela diz, tu tens zombado de nós. Tu disse que seria amarrado, que amarraríamos, mas não aconteceu, você zombou de nós. Quer dizer, Sansão, não era para ter dado brecha para Dalila aqui. Sansão não era para ter dado oportunidade para o pecado, meus irmãos. Com o pecado não se brinca. Com o pecado não tem brincadeira. Com o pecado, meus irmãos, não tem negociata. O pecado é coisa séria, o pecado traz destruição. Versículo de número 12 da palavra de Deus, que diz assim, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Versículo de número 11. E ele lhe disse, se me amarrasse fortemente com cordas novas, com que se não houvesse feito obra nenhuma, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Quer dizer, Sansão aqui ele está já dominado pelo pecado. Sansão aqui ele começa a desperdiçar o poder de Deus, a unção do Espírito Santo sobre a sua vida. Ele começa a flertar, brincar com o pecado, brincar com o poder de Deus. O pecado é coisa séria, meus irmãos. Ninguém que levou o pecado com brincadeira, ninguém que levou o pecado querendo se divertir com ele, teve êxito. O pecado foi mais forte. O pecado derribou, o pecado colocou por terra estas pessoas. Nesta manhã, eu faço um convite mais que especial para você. Não brinque com o pecado. Entregue a sua alma, a sua vida ao Senhor Jesus nesta manhã. Entregue a vida verdadeiramente. Sirva a Deus enquanto se pode achar. Invocar Ele enquanto Ele está perto. Buscar a Deus na beleza da sua santidade. O pecado deste mundo não brinca. E para nós podermos manter a graça, a unção de Deus, o poder do Espírito Santo sobre a minha vida e a sua vida, nós precisamos deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar em nossas vidas. Nós precisamos deixar o Senhor agir verdadeiramente em nossas vidas. Nós precisamos deixar Deus trabalhar. Nós precisamos deixar Deus derramar a sua graça, derramar a sua misericórdia. Nós precisamos deixar Deus nos dominar, Deus nos encher do seu poder. Sansão brinca com a graça, Sansão brinca com o poder de Deus. Qual foi o maior pecado de Sansão, meus amados irmãos? Qual foi? O maior pecado de Sansão foi brincar com a prostituição.
foi brincar com o poder de Deus. O maior pecado de Sansão aqui foi ele brincar com coisa séria. Com o pecado não se brinca. Quantas e quantas pessoas não foram destruídas, suas famílias, suas vidas, porque o inimigo de nossas almas, ele não brinca com ninguém. O inimigo de nossas vidas, ele é feroz. A Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 5, versículos de número, versículo de número 7 em diante, lá no versículo 8 você vai ver que ele anda rugindo como leão, esturrando, ele anda pavoroso, faminto. A Bíblia diz que o diabo, o inimigo de nossas vidas, ele anda buscando a quem possa tragar. Ele anda buscando a quem possa colocar por terra. Porque ele tem ódio de você, de mim. Porque não há salvação mais para ele. Não tem mais salvação para Satanás. Ele já está decretada a morte dele, a destruição eterna. Mas para mim e para você a salvação. Nesta manhã receba graça, receba alegria. Sansão aqui brincou com a graça e com o poder de Deus. Sansão era um homem cheio do Espírito Santo, mas o Espírito Santo de Deus já havia o deixado. O Espírito Santo de Deus não estava mais com Sansão. E Sansão achava que ainda estava nadando no Espírito. Sansão achava que ainda estava pulando no Espírito Santo de Deus. Sansão achava que estava cheio de graça. Mas o Espírito Santo, já tinha saído da vida dele. Porque Sansão aqui estava nos braços da prostituição. Sansão aqui, ele caiu do mandamento de Deus, ele deixou de obedecer o Senhor, ele deixou de obedecer aquele que reina para todo sempre. Sansão aqui, meus amados irmãos, ele chega no ápice do pecado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Versículo de número 12 da palavra de Deus, que diz assim a palavra de Deus. Versículo 13, diz assim a palavra do Senhor. E disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim e me disseste mentiras. Declara-me, pois agora com que poderia ser amarrado? E ele lhe disse: se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça com os liços da teia. Então Sansão aqui começa a se aproximar da queda, do pecado. Sansão começa aqui a brincar. Sansão está perto de perder o poder de Deus. Sansão está perto de ser amarrado pelos seus teus. Sansão aqui, meus amados irmãos, está pertinho de ser destruído. Tem muitas pessoas, irmãos, que flertam com o pecado. O inimigo, às vezes o cansaço, a fraqueza, vem na nossa vida e na nossa mente diz: não, fica em casa. Fica. Vai ver isso, assistir aquilo. Não vai hoje não, você está cansado. Eu quero dizer para você nessa manhã, tempo é ouro. Nós temos tempo para servir. Nós temos tempo para orar, para jejuar. Nós temos tempos para ganhar pessoas para Cristo Jesus. Nós temos tempo, meus amados irmãos, de abrir a porta do nosso coração. Meus amados irmãos, Sansão brincou com o pecado. Qual foi o maior pecado de Sansão? Foi se entregar à prostituição. Foi se entregar aqui a Dalila. Dalila não queria o bem de Sansão. Quem queria o bem de Sansão era Deus. Quem queria o bem de Sansão eram seus pais, que aconselharam: no teu cabelo, Sansão tinha um cabelo grande. E a força de Deus, o Espírito Santo de Deus, o poder estava nos cabelos de Sansão, porque Sansão nascera um nazireu de Deus. E sobre a sua cabeça foi feito o voto que não passaria navalha. Sobre o cabelo de Sansão não poderia haver corte, ser cortado,
Porque na hora que cortasse o cabelo de Sansão, Sansão perderia o Espírito Santo de Deus. E assim, meus amados irmãos, nós vamos desvendando e mostrando qual foi o maior pecado de Sansão. Versículo de número 14 da palavra de Deus diz assim: e ela as fixou com uma estaca